um bom dia, uma boa sexta-feira, bom trabalho para quem está trabalhando, para quem está descansando, bom descanso. E eu vou soltar esse sonho aqui para você. Vou soltar 2 sonhos para vocês. O sonho de uma grande destruição, que o Senhor estava em pé em cima da minha cabeça. E vou soltar também de um outro que eu tive no dia... Foi no dia 1º de dezembro, foi no dia 2 de dezembro. Não sei qual foi desses 2 dias. Eu tive esse sonho. E eu vou soltar os 2 sonhos nesse vídeo para soltar para vocês, né? Vou soltar o sonho e vou soltar as Santas Escrituras, né? Para que confirme o sonho nas Santas Escrituras, entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava chegando de um canto. Quando eu chegava, eu tava vindo de algum canto de viagem. Eu acho que era de viagem, né? Quando eu chegava, eu entrava na primeira casa da esquina. A primeira casa eu entrava, na primeira casa da rua eu entrava. Na hora que eu entrava na primeira casa da rua, meus 2 filhos estavam lá dentro, eu falava com todos os 2. No momento que eu falava com eles, aí eu saía pra fora novamente. Quando eu saía pra fora, é que eu tô vendo se tá chovendo. Quando eu saía pra fora, eu já via tudo destruído. A rua que eu vi normal, eu não via mais rua. As casas que eu vi, eu não via mais casas. Eu só via só destruição. E quando eu olhei pra cima, pro céu, né? Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem perto de mim. Assim, bem pertinho de mim mesmo. Assim, estavam uns 3 metros assim, distante do chão, uns 4 metros distante de mim. Acho que é assim, né? 4 ou 3 metros distante de mim. E eu fiquei assim, caçando Jesus, né? Assim, onde que tá Jesus? Quando eu arrebei a cabeça, eu vi as bordas do vestido do Senhor e eu vi a sandália do Senhor. Quando eu arrebei a cabeça, eu vi as sandálias dele, as bordas do vestido dele em cima de mim. Faltava assim, acho que eram uns 4 dedinhos para a sandália dele encostar na minha cabeça. Ele estava em cima da minha cabeça, né? Faltava assim, uns 4 dedinhos assim, acho que era, né? Não sei, né? Só sei que ele estava assim, em cima da minha cabeça. Quando eu arrebei a cabeça assim, eu vi as sandálias dele, as bordas do vestido dele. Eu vi as bordas do vestido dele e a sandália dele. Aí quando eu vi, né, eu peguei assim, Jones, vem aqui. Aí o Jones veio, que é o meu filho mais velho. Aí quando o meu filho mais velho veio, ele já foi logo se prostrando perante a ele. O outro mais novo acompanhou o mais velho, fez a mesma coisa, foi se prostrando perante a ele. E nesse momento que ele se prostrava perante a ele, né, eu peguei e disse assim, eu também não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Mas no final do sonho eu explico esse detalhe para vocês, vou soltar o sonho inteiro. Aí, ó, quando eu olhei para meus 2 filhos que estavam no chão, com o rosto para a banda do chão, meus filhos se ajoelharam perante ele, colocaram as mãos no chão, colocaram o joelho e as mãos no chão e colocou o rosto perante o chão, entendeu? E na hora que eles fizeram isso, né, todos os 2, na hora que eles fizeram isso, eu peguei e disse assim, Johnny, agora não há mais tempo, em instante, eu disse assim, agora não há mais tempo, em instante ele vai sumir daí. Na hora que eu falei isso, né, para me lembrar totalmente assim dos detalhes, você não escapar nada. Na hora que eu falei isso, aí eu tirei a vista dos meus 2 filhos e olhei para 2 anjos que ia descendo do céu para a terra. Na hora que os 2 anjos desceu do céu para a terra, um era com fogo, um desceu mesmo assim, mais assim na frente, um desceu assim na frente, outro desceu mais longe, né? O outro desceu no mato seco e esse outro desceu mesmo assim na frente, com a lavareda medonha de fogo. E o outro desceu, mas foi nos matos secos. E esse outro era com a lavareda medonha de fogo, fogo branco. Não é igualmente esse fogo da terra, não, fogo branco. Fogo branco, em redor assim, tinha assim E esse anjo, ele tem nas Santas Escrituras. Depois eu solto ele, quando eu terminar de soltar o sonho, eu solto ele pra vocês. Sobre esse anjo, né, que tava na frente, ele tinha uma lavareda de fogo branca, grande. Assim que ele encostava os pés no chão, ele tocava logo fogo. Aí, quando eu tirei a vista dos anjos, que eu coloquei a vista pro canto onde eu tava, aquele canto já não existia mais, nada ali não existia mais. Eu olhar, não via mais ninguém. Quando eu olhei pros ares, eu vi um homem subindo ao encontro do Senhor daquela grande destruição. Só uma pessoa, ele estava subindo ao céu. Um homem daquela grande destruição. Só vi um homem subindo pro céu. Ele estava de calça, ele estava de blusa e ele estava subindo pro céu, subindo pro céu. E nesse momento que ele estava sendo erguido pro céu, né, que eu olhei pra ele, ele tava com os cabelos bem pretinhos, e o corpo, ó, presta atenção, o corpo dele todo luminoso. O corpo dele era todo luminoso, entendeu? Porque, né, dava pra mim ver assim, deu pra mim ver o braço dele, a manga dele era igualmente a minha. Aí deu pra mim ver o braço dele, né, todo luminoso. E deu pra mim ver os pezinhos dele também todo luminoso. Pra vocês verem como é as coisas do Senhor, né? E ele subindo ao céu.
e ele subindo ao céu. E nesse momento que ele estava subindo no céu, né, eu já estava na porta de um ônibus, o ônibus era todo amarelo. Amarelo por fora, amarelo por dentro. Aí eu tava mesmo na porta. E eu entrei nesse ônibus, né? Eu entrei nesse ônibus e... Glória a Deus. Eu entrei nesse ônibus e eu fui lá pra frente, já tava o motorista, né? E na hora que eu cheguei lá na frente, tava o motorista, tinha uma mulher e tinha um menino. E nesse momento que eu fui lá pra frente, quando eu olhei pra frente do ônibus, não tem o vidro do ônibus na frente, né? Quando eu transpassei a minha vista do vidro lá pra frente, era só água. Eu só via muita água, era água do mar, muita água mesmo. E tinha uma pista, e lá na frente tinha uma curva e uma correnteza muito forte passando por cima da pista. Aí eu peguei e dizia assim, dentro do ônibus, 2 vezes eu disse: quando chegar ali pode ter certeza, nós vamos morrer. Nós não morrimos não, mas dessa vez nós morremos. Aí o motorista ia, se garantia, passava por lá, chegava lá no canto determinado. Quando eu chegava no canto determinado, nós descia do ônibus. Descia eu, uma mulher e um menino e o motorista. Eu descia, né, eu pegava umas folhinhas verdes nas minhas mãos. E parece que na minha cabeça era para fazer um chá para esse menino que tinha descido do ônibus, né? E o motorista desceu aqui, onde eu desci, mas o motorista, todo mundo, que era o final da linha, que desceu também, né? Então, era um canto, parece que eu tava esperando muitas pessoas, e era um ônibus, com certeza era para trazer muitas pessoas, né? Ó, aí tinha uma mesa, tinha cadeira, ali atrás era uma casa, como fosse uma janela, tava esperando pessoas. E o motorista desceu, pegou uma cadeira, encostou na parede, que era uma parede. Ele encostou a cadeira na parede e ele se sentou. Sei que ele ficou bem à vontade, né? E ele começou a beber, mas ele bebeu tanto. E depois eu solto sobre isso aí pra vocês, né? E ele começou bebendo. E eu comecei a me angustiar, mas me angustiei tanto. Eu dizia assim, e eu fiquei angustiada por causa de quê? Porque ele tava bebendo e nós ainda ia voltar pro canto daquela destruição. Mas o motorista. E o motorista estava bebendo. E eu fiquei muito angustiada, entendeu? Muito angustiada. Eu disse, primeira vez ninguém morreu não, mas dessa segunda vez nós morremos. Porque ele estava bebendo. Eu disse assim, se o caminho era perigoso, já valia para nós voltar para lá. Meus pensamentos, né? No sonho era esse. E eu me acordei. Muito angustiada, chorando muito, porque eu vi aquela destruição que teve. Quando eu olhei para frente do ônibus, porque eu só vi água, eu não vi planta. Eu não vi casa, eu não vi nada, eu só vi água, muita água mesmo. Água, e era água do mar, ela tava bem paradinha, bem paradinha. E era muita água mesmo, muita água. Vocês tomem cuidado, o Senhor está voltando, tem algo terrível que vai acontecer na face da terra. O dia da vinda do Senhor é um dia de ira, entendeu? É um dia de ira. Por causa de quê? Porque o povo tem idolatria, porque o povo não se converte, o povo aceita o Senhor. Caminha com o Senhor, mas conforme a vontade dele, não conforme a vontade do Senhor. Como é que não ira? O Senhor as portas já vem buscar o povo, e o povo desse jeito. E se for falar, o povo não quer se consertar, não. O povo quer continuar do jeito que tá. Por quê? Porque já se acostumaram. O povo católico se acostumou com a idolatria. O povo evangélico se acostumou com a vaidade, se acostumou com a idolatria ao dinheiro. Só a misericórdia do Senhor, entendeu? Para poder o quê? Mudar o povo, porque... É terrível, entendeu? E o Senhor chamando para levar. E as pessoas, não, eu vou ficar desse jeito. Aí quando fica desse jeito, quando chegar no dia do arrebatamento, não vai. Vai ser tirado para ir para outro canto. Se ficar na terra, vai pagar um alto preço. Se for tirado para outro canto também, vai pagar um alto preço. Os dois, se for levado para o céu, glória a Deus, se for arrebatado, né? Com fire ninguém é arrebatado, né? Mas se for tirado da terra para pagar um alto preço, oh meu Deus do céu, tem de misericórdia. E se for deixado para trás, olha o que essas pessoas não vão sofrer. Por quê? Porque não quis escutar. É só o que está escrito nas Santas Escrituras, não é nem que não quis escutar, que vocês estão escutando. Vocês não quiseram colocar em prática. O que eu tenho que falar, as pessoas não querem colocar em prática o que está escrito nas Santas Escrituras. Muito pelo contrário, elas gostam de pisar em cima. Entendeu? E deixa eu explicar para vocês. Eu não falei para vocês que eu tinha ficado para pregar o evangelho. Eu entendi esse sonho sobre essa parte. É que o ratinho, eu não estava mais nessa terra, o rato estava caminhando, né, já lá para aí, né, então para onde Jesus ia me levar, né.
E aquele motorista, tenho certeza absoluta que ele era o meu Messias. E ele, o que? Um ônibus é para levar o que? Cheio de convidado, entendeu? E cadê as pessoas? Não querem renunciar, parem com o Senhor vem buscar, mas não querem renunciar. Ah, não vou renunciar, não, vou ficar do jeito que estou. Então, aí pronto, fica do jeito que tá. Quando chega no dia, perde o Messias. Por que que perde o Messias? E outra coisa, se vocês conquistar a salvação de vocês, vai ser por um alto preço. Porque se vocês não renunciar, vocês vão ser marcados vão ser marcados com sistema. E o sistema é cruel. Se marcou com o sistema, adorou a besta, pronto. Não há mais salvação para essas pessoas, não. Elas pertencem ao que? O inimigo do Senhor. E vão viver com ele para sempre no lago de fogo. Isso ninguém quer. Mas também ninguém quer se corrigir para ir para a glória com o Senhor. Ninguém quer renunciar. Eu vejo que as pessoas não querem renunciar para ir para o céu. Entendeu? Eu entreguei para vocês. Agora, a primeira entrega sobre o anjo que tem na Bíblia falando sobre o fogo. Vou soltar para vocês sobre o anjo. Vou soltar sobre o grande dia. No dia que eu tiver esse sonho, o Senhor manda eu soltar esse versículo que eu vou soltar para vocês. É Sofonias. Eu vou soltar Sofonias, que foi esse. Quando eu sonhei esse sonho, o que o Senhor pediu para mim soltar nesse sonho, nas Santas Escrituras, foi a parte de Sofonias. Primeiro Sofonias 14, o versículo 15 e o versículo 16. E é ele que eu vou soltar para vocês. Deixa eu só achar aqui, tá bom? Pronto, já tá aqui. Foi quando eu tive esse sonho dessa grande destruição, que ninguém escapava, assim, com certeza vai escapar, gente, mas o que é aqueles que, né? As 5 virgens que vão ser deixadas para trás, 5 tempos que não andavam com obediência, entendeu? Eu prestei atenção. As 5 virgens prudentes, elas estão dentro do templo, mas elas não se, elas o quê? Elas permanecem firmes e fortes nas Santas Escrituras, elas não abrem mão, entendeu? E o que? As loucas, elas estão toda à vontade. Elas estão toda à vontade, entendeu? O sistema, o mundo vai oferecer como o sonho que o Senhor me deu. Que o grupo onde eu tava, ninguém era marcado com a marca. Ninguém era marcado. Porque esse sonho que eu tive, um vampiro chegava, saia marcava as pessoas. Tinha o que? Um grupo na igreja. Eu vou falar logo assim, né? Se bem direto. Eu tava num grupo da igreja. Aquele grupo não tava marcado, não. Chegava um vampiro e saia marcando essas pessoas. Marcava, tudinho, marcava. E essas pessoas aceitavam isso. E na hora que ele vinha pra me marcar, eu saía. Entendeu? Quando eu chegar mais lá na frente, eu caminhando, né, eu vou contar isso aí pra vocês todos logo agora, antes de eu soltar. Deixa eu soltar logo esse versículo, tá bom? Quando terminar esse versículo, eu vou soltar sobre o fogo, né? O anjo do fogo, e vou soltar o quê? E vou soltar esse sonho pra vocês, que é o que? As 5 virgens que vão ser deixadas pra trás, que elas não vão aguentar o quê? O sistema, elas vão se render e elas vão o quê? Ser pertencentes a ele, né? Tá repreendido, né? Por isso que eu digo, vocês não vão resistir. Qual é o custo que tem renunciar, né? Ó, quando eu tive esse sonho, foi esse versículo que o Senhor mandou eu soltar. Eu fechei a Bíblia várias vezes, quando eu abri em cima do mesmo canto. Eu morria de chorar porque eu vi que muitas pessoas não se salvavam. Se salvavam 1, 2. Por isso que tem aquela passagem. É 2 portas, o caminho largo e o caminho estreito. Por isso que poucas pessoas caminham no caminho estreito e passam pela porta estreita, entendeu? Poucas as pessoas, pouquíssimas. Por quê? Porque não querem renunciar. É só isso. Porque não querem renunciar. Eu quero Deus, mas eu quero o mundo também. E com Deus não funciona assim. Entendeu? Bora pra cá. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Você está vendo? Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Vocês viram aí? 2 versículos que eu soltei para vocês.
Agora eu vou soltar outro versículo para vocês, ó. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Vocês estão vendo aí? As cidades fortificadas, essas cidades que tem prédio. Eu vou soltar um sonho para vocês, vou repetir esse mesmo versículo. No dia da vinda do Senhor, vocês que moram em prédio, aceitem o Senhor e começem a caminhar com o Senhor, para que quando chegar nesse dia, o Senhor tire vocês daí. Antes disso acontecer, se vocês estiverem caminhando com Deus e estiverem se santificando ao Senhor, o Senhor vai tirar vocês daí. Mas se vocês não estiverem com o Senhor, vocês vão perecer, porque está dizendo aqui, ó, contra, e deixa eu ler aqui, ó, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas. Você está vendo? Dia de alarido contra as cidades fortificadas, entendeu? E contra as, cadê? E contra as torres altas. Por isso que eu digo a vocês vigiai, tem algo para o que acontecer, vocês precisam se arrepender. Todos nós precisamos de se arrepender. Todos nós de igual modo, entendeu? Não vão perecer no próprio pecado de vocês, entendeu? E sem aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês, porque eu já disse a vocês, tem que haver confissão. Se não haver confissão, vocês não estão com o nome escrito no livro da vida, no livro do sacrifício que o Senhor fez aqui na terra por nós. Ai, nele, eu vou sair da terra e não vou aceitar o Senhor não. Porra, então, é triste para essas pessoas. Tem que aceitar o Senhor sim. Tem que colocar o nome de vocês escrito no livro da vida, entendeu? Porque pelo que eu li no livro do Apocalipse, aquelas pessoas que não forem achadas escritas no livro da vida, elas vão ser lançadas no lago de fogo. É a sentença que vai ser para essas pessoas, entendeu? Todo mundo procura coisas boas na face da terra. Bom trabalho, bom trabalho, procura viver bem, mas não procura o que? Salvar a alma de vocês. Vocês procuram tudo de bom na face da terra, menos o que? Salvar a própria alma de vocês, entendeu? Procura tudo de bom para o que? Para vocês viver na terra, mas para vocês viver além da terra, vocês não procuram não. Agora eu não sei porquê, e vocês sabem que vocês precisam. Todos nós, quem que não sabe que um dia nós vamos passar pela morte? Todo mundo vai passar pela morte. Pois então, por que não procura para a tua alma um canto o quê? Maravilhoso que Deus nos concede. Agora basta o quê? Só deixar o orgulho de lado e procurar o que? A salvação da alma de vocês. Vocês têm que correr atrás do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês, entendeu? Confessar o Senhor com os lábios e aceitar o sacrifício que Cristo fez. Agora não aceita não, para quando chegar no dia quando tu estiver perante Ele, o nome dele não está escrito, então ele não aceitou o meu sacrifício na terra. Pois então, continua com orgulho, né? Então, não é orgulho não. Vocês sabem que um dia nós sairemos da terra. Então, quantas pessoas não vão ser retiradas da terra agora no arrebatamento? Por isso que eu digo, vigiai, vigiai. Arrependei-vos e procurai o Senhor. Entendeu? Vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu estava numa cidade dessas que está se falando aqui na Bíblia, uma cidade fortificada, uma cidade cheia de prédio. E em cima do prédio eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor em cima do prédio. Quando eu fixei os olhos nele, ele estava mesmo no canto do prédio, em pé, segurando algo assim. Na hora que eu vi ele em cima do prédio, quando eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. Aí, olha o que é que está escrito nesse versículo para vocês, sobre esse sonho. Ó, vou confirmar a vocês, ó. E é dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A esposa do Senhor está perante vocês, chamando vocês o que? O arrependimento, a transformação de vida. E principalmente que vocês acolham o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, entendeu? Para que não seja tarde, né? Agora eu vou soltar outro sonho para vocês, tá bom? Deixa eu soltar o versículo falando, eu já soltei 2 sonhos, eu vou soltar 3 agora, eu vou soltar o outro. Mas não agora, eu vou primeiro só confirmar no livro do Apocalipse o que eu falei para vocês. Do anjo do fogo, né? Bora pra cá. Deixa eu ver aqui onde é. Porque na Bíblia tá falando sobre o anjo do fogo. E é o que eu vou soltar para vocês agora. Apocalipse 14, Apocalipse 14, o versículo mesmo, versículo 18, vou ler todinho pra vocês, entendeu? Ó, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, você está vendo? Como confirma o anjo que eu vi no meu sonho, ele com fogo, vocês prestam atenção aí, vocês vão se pegue de surpresa se vocês mesmo quiserem, entendeu? Ó, e saiu do altar outro anjo que tinha
poder sobre o fogo e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda. Agora vocês prestem atenção, o outro anjo é o que ceifa a vida, que estava lá nos matos sequinhos. Esses matos sequinhos no meu sonho representa nós, entendeu? Na face da terra maduro para ser colhido, entendeu? Continuando. Ele chamou o anjo do fogo, chamou outro anjo, entendeu? Um desceu na terra num canto, o outro desceu mais longe, entendeu? Preste atenção, eu tô falando com vocês. Ó, eu tô falando não, a Santa Escritura tá conversando com vocês. O Senhor só tá usando a boca da esposa dele para conversar com vocês, né? Mas ele usa mesmo, mas ele usa, ainda tenho o maior prazer em receber o meu amado da minha alma para conversar com vocês, né? Poder sobre o fogo. E chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vítima os cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Você está vendo? Nós já estamos maduros, já estamos no ponto de ser colhido da face da terra. E esse anjo vai vir o quê? Justamente para nos tirar daqui, entendeu? Para que nós vamos viver com o Senhor para todo sempre, para toda a eternidade, não é glória a Deus? E um dia ainda voltaremos para cá, um dia não. Depois disso, depois do arrebatamento, depois de um período de um tempo, nós voltaremos para a terra novamente com o Senhor. Aí nesse dia que nós voltamos para a terra com o Senhor novamente, vai ser o quê? Para ele reinar sobre todas as nações, né? Vai fazer um novo céu, uma nova terra, né? Então ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Pois então, aí tudo vai ser maravilhoso, né? Nós na terra aqui com o Senhor. E o Senhor, foi uma promessa que o Senhor nos fez, que e nós iríamos se multiplicar como a areia do mar. Então, e eu creio, acredito, né? Tudo que o Senhor fala é fiel, justo e verdadeiro, né? E eu a amo, todas as coisas que está escrito nas Santas Escrituras. Pronto, encerrei para vocês, né? Soltei sobre o anjo do fogo que eu vi. E sobre eu, que eu tinha dito que eu não tinha ido com o Senhor, eu já tinha morrido, eu não sabia, porque quando a gente morre, a gente não sabe, vai saber depois, né? Então eu não estava mais nessa terra, né? E foi por isso que eu falei isso, entendeu? E eu entendi também, no livro do Apocalipse diz que as obras da gente também a gente morreu, né? Aqui pro mundo. Mas as obras da gente vai continuar. É o que está escrito no livro do Apocalipse, é o que eu vou soltar para vocês agora, né? Eu tô meio querendo ficar rouca, mas glória a Deus. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. E ouvindo, é sobre o quê? Sobre essa colheita que o Senhor vai fazer na terra. Eu vou confirmar também aqui, ó. E ouvindo uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos. Você está vendo? Nós estamos fazendo aqui na terra, pregando a palavra de Deus, estamos trabalhando para o reino do Senhor. E as suas obras os seguem. Você está vendo? Nós vamos descansar, mas o que? As nossas obras vai seguir, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então aqui está dizendo, e as suas obras os seguem, entendeu? Porra, então, a palavra do Senhor está lançada, né? Glória a Deus, porque o Senhor não pede, o Senhor manda, porque Ele é um rei, Ele é um juiz, Ele é um Deus dos deuses, então isso é muito maravilhoso, né? Então, aí encerrei para vocês, eu vou soltar esse vídeo, depois eu vou soltar outro sonho que eu falei que eu ia soltar para vocês, entendeu? Fui.